E mulheres com propósito sabem que há um tempo entre a promessa e o cumprimento dessa promessa. Perfeito. Então, saber esperar com sabedoria é muito necessário. Muito necessário. Porque esse tempo de espera, muitas vezes, ele é compreendido, ele se demonstra nas nossas vidas como desertos, desafios, esterilidade. Só que não quer dizer que vai ser um tempo sem frutificação. Exato. Muito pelo contrário. Tu ainda não tem aquela promessa, o que tu quer nas tuas mãos. Mas tu pode sim, em meio ao deserto, frutificar. Oi, oi, seja muito bem-vinda ao Shauil Cash, o podcast da mulher plena e próspera. O Shauil é um ecossistema que contém vários projetos de desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver em todas as áreas, profissionalmente, espiritualmente, pessoalmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem e estilo e mentora de mulheres, e eu tô aqui com as minhas amigas, irmãs da fé, parceiras de projetos, sejam bem-vindas. Olá, mulheres. Eu sou Cis Soares, advogada e mentora de negócios. E sim, eu acredito que nós podemos viver de forma plena e próspera em todas as áreas da nossa vida, né, Gil? É verdade. E eu sou a Gil Santos, mentora na área do branding pessoal. E assim como as meninas falaram, eu também acredito que nós, mulheres, devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Até porque fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. Mas antes da gente começar o episódio de hoje, não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações e principalmente de compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece, porque esse episódio tá muito legal, né, Beta? É verdade. E fique até o final, porque nós temos uma notícia para dar para vocês. Uma baita de uma notícia. Uma notícia de primeira mão. Spoiler. Lindo! Fica até o final. Não perde. E hoje nós vamos E uma falar... coisa muito importante, coloquem nos comentários quem assistiu até o final, né? Boa. Compartilhando com a gente. Se vocês também se emocionaram. Não, com esse eu já anúncio. confesso falando que eu me emocionei. Eu me emocionei. Sim. Mas bora lá. Hoje a gente vai falar sobre espera, né, meninas? Espera nos negócios, espera nos relacionamentos, na vida solteira, espera na maternidade, para quem quer ter filhos, né? Porque a gente sabe que a espera não é fácil. Verdade. Não. Né? A espera não é fácil. E mulheres com propósito sabem que há um tempo entre a promessa e o cumprimento dessa promessa. Perfeito. Então, saber esperar com sabedoria é muito necessário. Muito necessário. Porque esse tempo de espera, muitas vezes, ele é compreendido, ele se demonstra nas nossas vidas como desertos, desafios, esterilidade. Só que não quer dizer que vai ser um tempo sem frutificação. Exato. Muito pelo contrário. Tu ainda não tem aquela promessa, o que tu quer nas tuas mãos. Mas tu pode sim, em meio ao deserto, frutificar. Sim. Porque quando tu tá no centro da vontade de Deus, quando tu fala, eis-me aqui, Senhor, e seja feita a tua vontade, tu sabe que há algo maior e que tu vai se mover. Oração não é inércia, Sim. oração é ação. Então, não é porque tu tá esperando algo na tua vida. Não sei o que tu tá esperando. Esperando uma bênção financeira através do teu empreendimento que ainda não vingou. Esperando um marido, esperando engravidar. Eu não sei. Falaremos sobre tudo isso aqui hoje, né, meninas? Exato. Mas a gente entende uma mulher posicionada em Deus, porque a gente tá falando aqui com a nossa cosmovisão cristã, de fé. Eu não sei como que é a espera no mundo. Nem gostaria de saber. Deve Nossa. ser muito difícil, né? Esperar sem Deus, esperar sem uma promessa deve ser muito difícil. Eu não sei como é que é isso, porque eu tô posicionada em Deus. Então tudo é mais leve e fácil, Perfeito. né? É verdade. Então é sobre essa cosmovisão de mulheres posicionadas em Deus que a gente vai falar desse tempo de espera, que é um deserto, que é uma esterilidade, É um mas desafio, né? que é um desafio, mas que mesmo assim há frutificação.
Porque esse tempo de deserto nos torna mais madura. Total, Né? total. O tempo de espera nos traz maturidade. E é sobre isso. No final das contas, Jesus quer o quê? Ele pode te abençoar da noite pro dia. Literalmente, é pra noite do dia. E tu tem lá o que tu sempre quis. Mas o que ele quer no final das contas, além de te fazer feliz, é ter o teu caráter aprovado. É ter o teu caráter aprovado. É ter tu ali o diamantezinho dele, que antes era uma pedra bruta, lapidado. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, meninas? E é bem importante essa questão do deserto, né? Porque eu vejo que eu confundi muito o deserto, o tempo do deserto, e o maná que Deus entrega. Sim, Eu ficava muito falando sobre isso, sabe? Principalmente no início da minha conversão, sobre o maná, porque Deus me enviou o maná e não tinha me focado, né? Não tinha entendido ainda que o maná é a provisão de todo dia. Aquela provisão que Deus dá pro básico. E não é abundância, o celeiro cheio. O luxo. O celeiro cheio. O maná é do dia a dia. Então, muitas vezes a gente tá no deserto e tá falando sobre renúncia. Eu estou renunciando. Não, na verdade, tu tá vivendo um deserto. Tu não tá renunciando, porque para renunciar tu tem que ter na mão. E a gente vai falar sobre renúncias aqui também hoje. Muitas vezes renunciar é ter um carro e renunciar aquele carro. É ter um bem material e renunciar aquele bem material. Exato. É renunciar à carne todos os dias. Tu tá na abundância e muitas vezes dá um passo atrás, porque Deus pediu, porque Deus conduziu de certa forma. Isso é renúncia. Quando tu tá no deserto, não tem nada para renunciar, isso não é renúncia. Isso é realmente o deserto. Isso é um momento de deserto. E nesse momento de deserto é quando Deus encaminha o maná para nós, que faz com que a gente consiga ter a noção do quanto ele é bom todos os dias. E sim, então vamos começar a falar. A gente vai falar de alguns pilares hoje, Sim. né? A espera, só para introduzir vocês. Na descrição do vídeo tá perfeitamente lá, mas assim, só para introduzir aqui. A espera nos negócios, a espera nos relacionamentos, através de uma vida solteira, e a espera na maternidade, né? Então, eu acho que todas nós aqui temos autoridades para falar sobre isso, né? Perfeito. Sobre tudo Todos isso. os pontos, tudo isso, todos os pontos. Tudo se complementa. Todos Uma vai se complementando. Todas passaram por todos os tipos de espera, acredito. Mas uma mais em uma determinada área, outra mais em determinada outra. Então, começa falando pra gente sobre a espera nos negócios, na vida financeira, Sim. na tua transição de carreira. Nos fala sobre uma mulher posicionada em Deus. Como é que ela lida com essas adversidades, com essa incerteza, com medo da provisão de amanhã? Tu introduziu agora sobre o maná, acho que tu tem muita autoridade para falar sobre isso. Tu sabe que a minha transição de carreira, ela veio muito depois da minha conversão, porque daí, de fato, eu entendi valores. Eu entendi quais eram os meus valores em Deus, o que Deus esperava de mim, e não o que o mundo dizia que eu tinha que ser. Sabe? Hoje o mundo fala muito sobre o que a mulher de negócios precisa ser, o que a empreendedora precisa ser. Sim. E Deus, ele nos quer empreendedora. A mulher de Provérbios 31 fala sobre isso. Mas mais do que isso, ele nos quer sadias, ele nos quer livre e não presas através de situações, buscas materiais, buscas e reconhecimento de pessoas. Então, eu, por muito tempo, vivi isso. E como é que tu entendeu isso? Deus me trouxe, logo que eu tive a minha conversão, Deus me levou para o lugar onde eu precisava ser forjada demais, onde eu sempre negligenciei, que foi o meu lar. Recapitula um pouquinho, para quem não assistiu o primeiro episódio, né, que a gente conta um pouquinho da nossa história, da onde tu saiu e para onde tu foi. Sim, eu sou advogada, tá? Eu atuo em direito empresarial há muitos anos, mais de 12 anos. E eu atuava tinha um escritório jurídico aqui na minha cidade, Porto Alegre, e trabalhei por muito tempo no contencioso. Empresa, trabalhava buscando cliente, buscando reconhecimento material, buscando ser uma mulher de negócios, aquela mulher que o mundo, né, empoderada, aquela mulher forte, aquela mulher que no fim ficou doente. Eu tive burnout e fiquei extremamente depressiva. Quando meu pai faleceu, que era quem era um braço direito para mim dentro do meu escritório, com o óbito dele, eu fiquei sozinha e mesmo assim eu me joguei naquilo. Eu não queria viver o luto, eu queria viver o meu negócio. O trabalho era uma fuga para ti. Não, total, sempre foi. Buscar o material, porque a gente vive... Quando a gente encontra Deus, eu digo que a gente para de focar no externo
E a gente começa a focar no interno. E Deus me pegou e falou o seguinte: acabou o teu tempo de material. Agora tu vai focar naquilo que tu mais negligenciou toda a tua vida. Aqui o mundo nos impõe que o material é o sinônimo de sucesso, né? Só que não. O ter, né? O ter é o sucesso. Só que o que acontece? Eu negligenciei desde novinha a minha casa. As minhas relações com a minha família. Então, a gente não tá falando só de ir pro lar. Hoje, se, por exemplo, tu mora com teus pais e tu procura sair de casa porque tu quer buscar coisas, porque tu quer buscar negócio, volta pra casa. Te relaciona com os teus pais. E sai pela porta da frente. Saia Exato. sadia. Honra. Saia sadia. E Mandamento, né? Honrar pai e já mãe. tinha saído de casa. E ele me trouxe de novo. Só que quando ele me trouxe pra dentro de casa, ele falou o seguinte: tu precisa aprender a ser mulher pra tua casa, pro teu marido. Tu precisa aprender a ter relações saudáveis. Tu precisa aprender a te comunicar com leveza. Tu precisa, de fato, aprender a fazer um pão. Literalmente, Deus tirou tudo. E aos poucos, ele não. E não é, como eu digo, né? Ele é sutil e é aos poucos. Porque, às vezes, quando é tirado muito forte, a gente causa um trauma. Deus não quer causar trauma na tua vida. Ele quer te Assim ensinar. como ele fez na minha, ele foi tirando aos poucos. Então Ele foram, é pedagógico, né? foram Total. saindo pessoas, foram saindo empresas, foram saindo... E aí começa o desespero. Porque o material, o mamon, né? Aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, ele clama muito. E Os aí altares. começa muito a falar, pô, eu tô em Deus, mas agora eu tô perdendo dinheiro. Eu tô perdendo conexões, eu tô perdendo negócio. E aí Tá, a gente mas só um começa a questionar pouquinho. Deus, né? Assim, tá, mas só um pouquinho, como é que Deus tá tirando isso de mim? Mas quê? aí, exatamente. E aí Deus vem e te responde, mas tu tá buscando ao quê? Tu tá buscando a Deus? Tu veio buscar a mim? Ou tu veio buscar o que eu posso Posso te te dar. oferecer? Tá olhando pro Senhor das mãos ou tu tá olhando pras mãos do Senhor? Nossa, quando eu entendi isso, eu literalmente calei a minha boca e fiquei dentro do meu lar. E aí eu fiquei 1 ano, até a Roberta me acompanhou muito nessa fase, porque eu estudava muito, eu lia muito. E, consequentemente, no meu trabalho também foi mudando. A forma que eu enxergava o trabalhar, o direito pra mim, a forma de buscar muda. Tu não busca mais o mundo, tu busca as coisas de Deus. E quando tu busca as coisas de Deus, muda. Eu falo que tu busca o transcendental. Aquilo que transcende. Exato. Tu busca valores eternos. Não só que os terrenos. O Não busca a terreno, validação ele dos vira um homens veículo. mais. Ele vira É. um meio para tu conquistar o que realmente importa. E que sem o filtro de Deus, né? Sem o filtro de Jesus, a gente realmente vive uma vida muito materialista. A Muito gente é materialista. muito fácil a gente se vive no focar. mundo capitalista, né? E a gente Perfeito. vê nas redes sociais o tempo todo essa ostentação, as pessoas mostrando o que compraram, a vida perfeita. Então, é uma linha muito tênue que tu tem Sim. ali entre o seguir os mandamentos e se corromper pro mundo. E as ideologias, né? Muitas ideologias, o próprio marxismo cultural, né? Traz essa questão do materialismo, né? Uhum. Por quê? Porque anula o cristianismo, Total. que sempre trouxe valores eternos para o mundo, anula o cristianismo e foca ali, só no material, só no racional. E também porque, querendo ou não, faz com que a gente se feche. Exato. Porque a gente fica cansada. A gente trabalha muito porque a gente quer muito. E muitas vezes a gente não consegue usufruir. Porque a gente se sobrecarrega de tanto trabalho. Eu me lembro que eu atendia cliente 3 horas da manhã. Então, 3 horas da manhã era pra eu estar dormindo com o meu marido e não atendendo clientes. Olha só. Então, tu vê que tu começa a perder. Tu perde o tino das coisas. Tu perde não só a prioridade na nossa pirâmide, mas a gente perde a essência na feminina. pirâmide de Deus, se eu não me engano, o trabalho tá lá embaixo, né? Exato. Deus, família, Família. marido, filhos, casa, Casa, vida pessoal, parentela, trabalho. né? E por e o último, trabalho. Nossa, Mas olha uma coisa só. que a Si tá falando, que é importante, é que hoje em dia, com as redes sociais e muitos coachings de alta performance falando, né? E a gente tem o costume, porque a gente gosta muito de se desenvolver, a gente gosta muito de acompanhar, né? Somos mulheres que buscamos muito isso. Existe também um cuidado muito importante que eu comecei a perceber, é que esses mentores de alta performance, muitas vezes a comunicação deles é mais masculina. Perfeito. Né? Essa alta performance, essa busca pelo Perfeito. resultado, e que muitas vezes nós, mulheres, nos cobramos para ter isso. Nossa, o que tem de mulher que se compara e que
compete com o homem na Compete. performance. A competição. Então, Somos então, eu acho que é muito diferentes. importante a gente ter esse olhar de que, tá, o que eles estão falando faz sentido, né, daqui a pouco, porque eu preciso ir melhorar, mas não querer competir e trazer aquilo ali como uma verdade absoluta. Porque É. o linguajar deles é muito masculinizado. É para um mercado mais competitivo masculino, Perfeito. né? E Então tem que se- cuidar isso. E se tem uma dica que eu falo para as mulheres, porque eu presenciei isso. Eu competia com meu marido dentro de casa e por muito tempo eu ganhei a competição. Porque eu sou feroz. Imagina. Eu sou feroz. Então, Agressiva. eu sou feroz. Mas é porque Deus me direcionou para isso. Mas hoje eu tenho sutileza. Hoje eu tenho leveza. Hoje eu tenho Estratégia. doçura. Porque Deus foi colocando isso. Deus te deu um temperamento, Deus te deu. Enfim, falamos sobre isso no último episódio, né, com a Fê Oliveira. Deus te deu um temperamento e ele não quer anular isso. Não, não. Ele quer que tu lapide, ele quer que tu seja estratégica, ele quer que tu se Exato. aperfeiçoe. Não é sobre anular. E se tem uma né? dica que eu dou para as mulheres que hoje se encontram nesse papel é busquem a Deus. Porque em Sim. Deus eu fui mudada. Eu fui mudada. A ponto do meu marido chegar para mim e falar: eu não te conheço mais. Uau, O que tu- demais, né? O que tu mudou só me fez te amar e te querer mais perto de Uau. mim do que muitas vezes eu afastava. Então, só que o que acontece? Para eu conseguir chegar nisso, eu precisei baixar minha cabeça e ouvir, ser humilde para ouvir pessoas que já chegaram lá. Então, eu busquei nesse meu tempo de lapidação, tanto teu do meu tempo de espera. negócio, no meu tempo de espera, eu fui me desenvolver, eu fui buscar, eu fui ser humilde Não ficou e na inércia, ouvir. né? Não fiquei na inércia. Eu fui me desenvolver, fui buscar em Deus primeiro. Foi o primeiro pilar de tudo. Porque Deus foi me tornando filha. Quando eu aprendi que eu era filha, aprendi que eu não precisava o que o mundo queria me dar. Eu precisava o que Deus queria me dar. Eu tinha o que Deus queria me dar. A identidade de filha me deu essa possibilidade. Então, de ser lapidada por Ele. E eu digo que não existe forma melhor do que essa. Perfeito. Quem tem a oportunidade de fazer isso antes, amém. Mas quem hoje está na dor, como eu estive, eu te falo, tem solução. Deus me mudou e Ele pode te mudar também. Ele pode te tornar mais doce, pode te tornar mais altruísta, pode tirar o ego de dentro de ti. Mas de essa mudança eu fazer- acho que só aconteceu, Sil, porque tu te colocou à disposição. Nossa, É. eu falo, a Si tem um dos corações mais ensináveis que eu falo. Muito coração ensinável, né, Si? É, Porque ela me procurou desse lugar de buscar conselhos, e eu realmente, quem me conhece sabe, quem é minha amiga, quem foi discipulada por mim, eu não passo a mão na cabeça. E eu não quero agradar. Sim. O meu compromisso não era, ai, tomara que a Sigrid goste de mim. Não. Tomara que eu seja a boca de Deus na vida dela. Tomara que ela aprenda. Buscar lugares Então, assim, assim, eu importante. nunca me preocupei em agradar as pessoas. Tem algo muito forte em mim. Eu até brinco com meu marido. Às vezes eu podia querer um pouquinho, né? Agradar as pessoas. Não, eu não quero agradar as pessoas. Eu até faço o trabalho ao contrário, às vezes. Então, assim, muitas vezes eu fui dura contigo, né, Cid? De Sim. falar assim, olha só, por aqui, pá e tal. De exortar em amor mesmo. E assim, sempre recebeu com muito amor. Porque, em primeiro lugar, assim, tu sabia que tu não estava falando com qualquer pessoa. Era uma pessoa que tu confiava, uma pessoa que tu tinha confiança, que estava sendo Uhum. de boca de Deus na tua vida. Então, não é sobre abrir a tua vida com qualquer pessoa também. Não, claro Ah, que não. sim. Escolha bem as pessoas Exato. e os ambientes que tu quer se colocar. E se Mas tem um desenvolver, né? coração ensinável. Tem que ter um coração Foi aquilo que eu ensinável, falei, né? mas esse coração ensinável, se hoje tu não tem, pede pra Deus, porque eu É. pedi muito. Eu não tinha. Perfeito. Eu não parava pra ouvir, eu ficava sempre em cima de um pedestal. Eu era extremamente autossuficiente. Eu tinha um ego muito Egocentrismo. grande, onde eu precisava falar de mim e me provar o tempo todo. Então, Deus chegou e falou assim: agora não é o teu momento de tu falar de ti. Agora é o momento de tu parar, ouvir e aprender. Uau. E quando eu parei, ouvi e aprendi, eu evoluí. Mas Deus me deu esse direcionamento. Procura tal pessoa. Olha, aquela pessoa tá transpirando Jesus. Vai lá. Te coloca nesse Estar lugar. suscetível, né? Porque Te Deus, ele coloca fala na nesse sutileza. lugar. Exato. E não fique com medo. Eu não vou falar que é um caminho fácil. Eu mudei totalmente a forma que eu trabalhava. Eu tinha um faturamento de 30, 40 mil mensal. Teve meses ali em que nosso faturamento caiu 30%. E nós tínhamos um valor expressivo. Porque quem ganha
30, gasta 30. Fala né? também sobre o teu estilo de vida, assim, que tu sempre teve um estilo de vida muito pra também provar, tu já falou sobre isso, né? Pra Sim. provar pros outros, pra realmente esse estilo de É. vida focado nos Mimimei. resultados, No mimimei. na performance, né? Eu me lembro que quando a gente foi pra São Paulo, meu marido, ele me deu um óculos, que eu queria muito, que era um óculos da Prada. Eu me lembro eu entrando dentro do shopping pra comprar os óculos com ele. Ele, eu vou te dar. E eu fiz um stories do óculos e tal. Foi um dos óculos que ficou na enchente. Pra quem não sabe, eu passei pela enchente que atingiu aqui o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Morava numa casa, né? Morava numa casa, então foi assim, numa sexta para um sábado. Sexta-feira, dormi, morando numa casa, com todas as minhas roupas, com meus óculos, com todas as minhas joias, com todos os meus livros, com tudo. 2 carros. E acordei com uma mochila, onde tinha o meu computador, o computador do meu marido e 2 cachorros para ir embora, resgatada. Porque a nossa casa foi completamente inundada. Então, ali foi um abrupto de Deus para nós. Mas hoje, depois de ter passado por tudo isso, porque o que aconteceu? Deus, ele mudou tanto a nossa vida, tanto que o meu marido chegou para mim meses depois, a gente já estabelecido, a gente num lugar muito melhor e maior, porque Deus é muito maravilhoso, ele preenche a gente, ele vai sempre fazendo mais e mais. Meu marido chegou e falou para mim, o que a gente passou naquela enchente, foi muito mais do que para ti, Sigrid. Foi muito mais do que para ti, foi para mim. Porque ele sabia que ele ainda estava apegado a muitas coisas materiais do mundo. E eu já estava num processo avançado com Deus. Deus já vinha tirando isso. Deus já tinha me colocado naquele lugar de serva. Deus já tinha me tirado pessoas. Deus já tinha me tirado negócio. Deus já tinha me tirado o luxo, a ostentação, a bolsa cara. Eu comprava uma bolsa por mês. Era uma meta minha. Eu tinha que comprar uma bolsa por mês. Sapatos, eu tinha pares e pares de sapato, blazers, eu tinha blazers de tudo que é cor. Eu precisava estar naquela postura da advogada de sucesso, sabe? O blazer, o batom, A legítima boss, né? como é que diz? O prédio, o melhor prédio na trend, na frente do Pôr do Sol, do Guaíba, tudo eu tinha. Tudo isso eu queria. É incrível como Deus, ele te coloca numa ascensão tão grande que tu acha que é Deus o tempo todo ali. Não, Deus tá provendo, Deus tá me dando, Deus tá isso. E aí tu tá criando teus altares, né? Sim. Tu tá tirando Deus do altar que ele precisa estar e É. tu vai criando outros deuses. E aí que tá o problema. E O problema ali não que tá ele na ascensão. vai te arrebatar. Não. O problema não tá na conquista. O problema tá na ascensão da conquista com a motivação e o coração errado. Uhum. Colocando outros ídolos Exato. no lugar dele. E mais né? do que Deus, eu digo que naquele momento eu não fui instrumento de Deus. Ali era o diabo, literalmente, na minha vida. Tu consegue E ter eu essa clareza. Com certeza. Porque ele fez a gente ir para um pulo muito grande. E o diabo faz isso na tua vida. Ah. O diabo te dá, Eu mas depois sei. ele cobra. Não, Depois ele faz cobra. a gente ir num lugar muito alto para que quando a gente caia, a gente fique tão embaixo. Gente, eu perdi tudo. E o pouco que eu tinha deixado dentro da minha casa, entrou pessoas depois e roubou. Chegaram lá e roubaram as coisas que tinham Ai, teve ficado isso, eu lá. não sabia. Teve isso. Imagina. Então, tu entende que a gente perdeu tudo que tinha. Mas Deus... E aí cheguei no momento, tá, assim, como que tu conseguiu aguentar essa barra? Porque lá Deus já vinha me preparando. Deus já vinha me dando sinais de que ia acontecer alguma coisa e já estava cuidando do meu coração. Porque... E outra, uma coisa muito importante de falar. Meu marido foi muito forte. Porque ele pegou a barra, segurou a barra e falou o seguinte, eu me lembro do assim, a gente saiu no sábado de manhã, no domingo ele olhou pra mim e falou assim, oração mais longa que a gente fez na nossa vida. Eu e meu marido juntos. A gente ficou quase 1h30 ajoelhado, agradecendo. Nossa. Agradecendo. E na época a gente foi pra casa da minha mãe não é, né, evangélica, ela não é protestante. Então ela ficava passando. E nós não estávamos ali. Ela ficava passando, caminhando. E nós não estávamos ali. Nós estávamos em conexão direta com Deus. Orando simplesmente para agradecer por ter chegado em casa. Num lugar que naquele momento era a nossa casa. E o Lucas falou para mim. Eu vou te colocar num lugar seguro. E vai ser rápido. Ele falou isso domingo. Tu vai ter a tua casa de volta.
E aí eu peguei e simplesmente falei, eu confio em ti. E na segunda, nós estávamos no apartamento que nós estamos morando hoje. A importância da mulher Porque validar o homem, ele né? pegou e falou, eu vou te colocar num lugar. Ele se mexeu, ele reformou todo o apartamento, ele alugou todo o apartamento. Então hoje, se eu conseguir... As pessoas perguntavam pra mim, nossa, Sigrid, nem parece que vocês passaram pela enchente. Foi tudo muito rápido. Foi. Foi tudo muito rápido. A Beta foi uma das primeiras que foi lá no apartamento depois. Então, foi tudo muito rápido. Foi um mês nós já estávamos morando com residência fixa. Meu marido, ele não descansou. Enquanto ele não cumpriu a promessa que ele tinha feito pra mim, de me colocar num lugar seguro. E depois dali, mais lições a gente foi aprendendo. Não importa o valor. Não importa o material. Deus, ele provê tudo desde que a gente busque a ele em primeiro lugar. Perfeito. Quando a gente busca ele, ele vai prover. Ele não vai te dar o luxo. Por quê? Porque o meu problema foi o luxo. Eu preciso ser humilde e falar que o meu problema foi... Eu direcionei o meu coração pro dinheiro. Eu direcionei o meu coração para buscar um material para me provar, para provar para os outros, para a menina que foi abandonada na infância. Tu contou isso no primeiro episódio, né? Que tu tinha muito essa questão de validação, né? Então, eu externa. queria o financeiro para ostentar. Tipo assim, eu cheguei lá. Vocês estão vendo aqui que tem a mulher que chegou lá. Só que eu cheguei lá onde? Doente, eu cheguei lá com um relacionamento perdido, eu cheguei lá brigando com meu marido, eu cheguei lá sem relacionamentos reais, sem amizades verdadeiras, pessoas que depois sumiram, porque quando o dinheiro acabou, as pessoas sumiram. Então, se eu tenho um conselho para falar sobre o tempo de espera no negócio, Deus faz infinitamente melhor e mais do que tu tá esperando. Dupla honra. Dupla honra, desde que tu te posicione e te coloque aos pés dele. Não é fácil. Eu ainda estou em processo, muitas coisas tem porque eu mudei totalmente o meu trabalho. Hoje trabalho com mulheres, direciono a minha expertise no jurídico para os negócios femininos, ajudo mulheres a organizarem os seus negócios, porque eu vejo que Ou seja, tu saiu do litigioso ali, eu né? saí do litigioso, saí de trás do balcão, busquei agora, ao invés de estar só direcionando as coisas, eu fui para ação. Tá mais extrajudicial. Junto com as mulheres que Deus colocou no meu coração. Que Porque é muito até lindo e isso Deus fez. muito necessário. Muito, muito. Então, esse é o tempo de... Mas não foi da noite pro dia, né? Ju? Não tá Né, Lu? sendo. Nesse... Não tá sendo. Não tá sendo da noite pro dia. E eu estou ainda É um no processo. Eu ainda estou montando os meus negócios. As gurias têm me ajudado muito. Já Mas fiz sabe o que eu mentorias, me lembrei muito desenvolvi. agora? Do episódio da Bruna Calonego. Que no Uhum. primeiro ano do empreendimento dela, não sei se você assistiu o episódio, o terceiro episódio que Uhum. nós disponibilizamos, estreamos, é onde ela falou sobre o empreendedorismo dela. Ela é uma empresária de sucesso, que já está aí há 7 anos, né? Mas no primeiro ano dela, ela falou que foi realmente Não, mas só plantio, só plantio. E É que a muitas gente quer o pessoas imediatismo. desistem fácil. E eu nunca vou me esquecer, o Ícaro de Carvalho fala muito isso. Me dê 10 anos. 10 anos. Tem coisa que menos de 10 anos Não vai acontecer, esquece. acontecer, esquece. É que a gente tem o o imediatismo. imediatismo. Tudo pra ontem, né? Exato. Tem, e as redes sociais aceleram Aceleram muito tudo isso, isso, né? Essa questão de que a gente precisa dar conta de tudo e tudo tem que ser perfeito e tem que ser pra ontem. E aí a Sigrid estava falando sobre o luxo, sobre o dinheiro, e aí a gente começa a entender o que é sucesso pra ti, Uhum. né? Porque o Nossa, sucesso pra cada muito um legal. é diferente. Eu meditei essa semana sobre o que é sucesso. Se eu não me engano, foi em alguma mentoria da Casa de Isabel, que eu tô finalizando agora. E lá a Viviane Martinello falou: ser bem-sucedida é estar no centro da vontade de Deus. Exato. Ser bem-sucedida é cumprir o propósito de Deus. Ponto. E pra te Porque ver ali como vai muda vir a muito, né? provisão. Exato. Ali vai Muda vir as bênçãos. Ali, porque Deus faz. Ele faz, mas É, mas esse é o extra, é a cereja do bolo. Não tá o teu coração ali. Não tá. Aquilo não é o E centro. tu sabe que uma das grandes viradas de chaves pra mim nesse quesito aconteceu faz pouco tempo, faz acho que nem um mês, ou talvez 1 mês, 2 meses, em que eu cheguei e me deparei assim, tá, o que tá acontecendo no meu negócio hoje, as mulheres que eu já tô ajudando, tudo que tá acontecendo, mas será que eu quero mais? E aí eu parei e pensei, o que é sucesso pra mim? A gente volta àquilo, o que é sucesso pra mim? Sucesso é aquilo que eu tinha lá doente ou é o tempo de qualidade que eu tenho hoje, com a paz que Deus tá provendo? Porque Deus fez assim, ele botou a Sigrid lá embaixo, ele pegou meu marido e colocou ele no lugar dele. A primeira coisa que aconteceu foi isso. A minha casa começou a ser provida exclusivamente pelo meu marido. E aí, pra quem era provedora, quem queria esse papel de destaque, mudou. Deus foi tratando. E no final das contas, o sucesso é a união de vocês dois. Não Por- importa não importa quem, quem tá no alto, tá em cima. Na verdade, porque é os vocês dois dois. estão Exato, é a juntos unidade. sobre a mesma missão.
Agora, Exato. nossa casa, e é literalmente isso, hoje a nossa casa serve ao Senhor. E eu sei que muito disso veio de um posicionamento meu. Porque eu encabecei muitas coisas e meu marido fala sobre isso. Até vai ter um podcast que a gente vai trazer, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas até Perfeito. no negócio é importante o posicionamento da pessoa que tá contigo, do teu companheiro, do teu marido, em te auxiliar, em dizer pra ti, em te apoiar. No segundo episódio, o Lucas fala sobre isso, que ele queria ver a mulher dele feliz. E o Lucas fala muito isso pra mim. Todos os meus projetos ele foi cabeça. O Lucas fez toda a imagem visual do Shawil. Ele nunca Verdade. cobrou R$1 de nós. Ele sempre esteve ali pra falar: Apoiando. mulher, tu é o meu centro. Eu vou te apoiar. Independente se muitas vezes eu concorde ou não, eu vou estar ali te apoiando. Eu vou te direcionar. Olha, faz isso, faz Sim, porque o aquilo. homem traz um pouco mais da racionalidade, né? A gente traz a emoção, a euforia, muitas vezes, e o homem consegue dar esse direcionamento porque ele consegue ser um pouco mais pés no chão e de enxergar, ó, como a gente fala, né? Homens são E resolutivos. E não né? meninos. Exato. Então, eles conseguem ter essa visão do vou resolver o problema, vou te direcionar, que é o caso que o Lucas tá fazendo contigo. E a grande chave de tudo isso foi qual situação? Foi eu me questionar. Deus, eu tô no centro da tua vontade aqui, com o meu trabalho hoje. Eu estou no centro do que tu quer pra mim, porque se não for o centro, por favor, me tira. Eu me lembro que eu mandei uma mensagem pra Roberta. Roberta, o meu problema hoje não é nem sobre questão financeira. Eu já não me importo mais com isso. Deus mudou total. Eu só quero estar na vontade de Deus. Nosso maior medo é não estar fazendo o que Deus O tem que pra gente. Deus tem pra nós, porque Nossa. vai vir tudo dali. Vai. E a gente vê nos Essa nossos é uma projetos. O Essa é uma Shawil, certeza. ele veio de Deus porque a Veio. gente nunca precisou. É trabalho, tem que trabalhar sim, porque nada é de Não é graça. hobby. E excelência da trabalho. Mas quando tem a mão de Deus, as coisas fluem com muito mais leveza. É verdade. E hoje eu vejo isso no meu trabalho. O meu tempo de espera tá sendo isso. E eu já tô colhendo Então, frutos. se tu tivesse que dar um conselho ou definir em uma palavra o teu tempo de espera nos negócios, qual seria? Ou trazer até um versículo. Uhum. Não, espere Espere no Senhor. Espere em Deus. Não tem, espere em Deus. Mas te posicione também, não é só espera. Perfeito. Ação. Te posicione, seja uma mulher E posicionada. reflita também, né? Que eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes tu repete ciclos na tua vida e tu não entende por quê, porque tu não para pra te analisar. Tu não O para autoconhecimento, pra né? enxergar o que tá acontecendo. Uma das coisas que eu mais busquei nesse período foi autoconhecimento. Eu já lia Uau, muito, eu perfeito. já tinha me desenvolvido muito para a própria área do direito. Trabalhar com empresa não é fácil, mas ainda mais no Brasil, né? Mas o autoconhecimento em Deus, O autoconhecimento e o conhecimento do alto. exato. Esse realmente foi o que mudou a minha vida. Perfeito. E eu vejo muita aquilo que a gente está falando, vulnerabilidade em ti, coração ensinável, humildade, né? De realmente buscar ajuda quando necessário, de mudar a rota quando precisa mudar Uhum. e realmente disposta a melhorar, disposta a mudar, disposta a estar no centro da vontade de Deus. É muito sobre isso, né? O tempo de espera nos negócios é muito sobre a colheita é certa. A colheita certa. A colheita é certa. Se eu não me Perfeito. engano, Gálatas. Eu lembrei agora de Gálatas que fala que no tempo certo vocês colherão se não desanimarmos. Nossa. Então é sobre não desistir, É. não desanimar. Deixa eu até trazer Por mais esse- desafiador que seja, muitas vezes, é não desistir. É saber que o plano de Deus é bom, perfeito e agradável. E que as coisas que tu tiver posicionada em Deus vai no acontecer. No tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Nossa. Gálatas Não 6:9. desanimar. Exatamente. E é muito difícil não desanimar É quando difícil. tu está posicionada no lugar que Deus não te quer. Porque daí tu sofre bastante. Eu que sei. Agora, quando tu te posiciona no lugar de Deus, a espera ela se torna muito mais agradável, muito mais leve, muito mais fácil de ser levada. Então, empreendedoras, não queira o lucro, a prosperidade de primeiro lugar, de antemão, como sendo a tua vida. Queira estar no Centro. propósito de Deus, no centro do propósito e da vontade de Deus, que a prosperidade vem, né? Ela é No consequência. tempo certo. No tempo certo. E Exato. que não é o nosso. Perfeito. Aí a gente, falando já de tempo Perfeito. certo, vamos falar de Ju. Ah. Então, meu na amor. espera nos relacionamentos, na vida de Exato. solteira. Espera, Vamos falar milagre. aí. Conselhos. Já falamos para empreendedoras, Ponto, agora vamos falar com as solteiras. Conselhos.
dúvidas, vai, toca tudo. Olha, gurias, Como é que tá sendo pra ti, Ju, o teu tempo de espera como solteira? Quanto tempo tu tá solteira? Eu estou solteira, nós estamos em 2025, eu estou solteira há 1 ano e E, pouquinho, e é uns o 2 tempo, meses. e é o tempo de caminhada com o Senhor, não é? É um tempo. meio que porque paralelo, existe uma assim. Juliana antes e uma Juliana pós Jesus, né? Perfeito. Então, antes eu me relacionava sem saber porque eu estava me relacionando, Perfeito. né? E eu acredito que seja um grande desafio, né? Se relacionar hoje em dia e viver o tempo de espera, né? Porque eu sei a promessa, eu tenho a palavra, né? O que é muito sobre importante. isso. Eu tenho, eu recebi, promessa. irmã Ivone, maravilhosa, da palavra. Só que tu quer isso pra ontem, muitas vezes, né? A ansiedade vem, bate, a idade, a gente sempre fica... Eu me questiono várias vezes, tá? Eu tô com 38, que nem nós estávamos conversando antes. Só que eu sei que Deus, em algum momento, ele vai fazer. Então, eu uso esse tempo hoje pra me lapidar. Porque eu sei que se Deus coloca, né, esse relacionamento como eu espero, como eu almejo que seja, pode ser que eu coloque ele fora. Porque eu não estou pronta para esse relacionamento. Perfeito. Mas hoje eu tenho... Assim como os negócios. Exato. Imagina se Deus te prosperar e o teu caráter não ainda tá não tá firmado. aprovado. Te Tu joga tudo perde, fora. te perde. Tu vai lá comprar 1000 bolsas, 1000 óculos. Lá tô eu de novo comprando os Prada. Não, mas igual. O que eu digo? Não que isso seja errado, não. Mas, Não, gente, Pradinha sabedoria. sempre é bom. Mas igual. É bom, né? Eu Mas digo- tu pode jogar literalmente fora. Exato. tudo Não, fora. e outra, o problema não é o Prada, o problema é onde tá o teu coração. Exato. E é a mesma coisa pra solteira. Tu vai colocar ele como Deus, ele vai ser o teu Deus, a tua bênção vai virar o centro, ou o centro vai continuar sendo Deus. Agora, a gente fala, não, eu não vou. Mas será que não vai? Será que daqui a pouco tu tá A gente tem uma conhecida nossa, agora veio esse insight, olha só. A gente tem uma conhecida nossa e que ali sim eu vi renúncia. Porque o casamento dela tava perfeito. Ela tinha tudo. O cara gostava muito dela, cuidava da filha dela. Eles tinham um relacionamento muito forte e ela falava sobre isso, sobre o amor e sobre o cuidado. Mas ele não pertencia à religião que ela... É quem eu tô pensando? É. Ah, tá. Não pertencia à religião Maravilhoso, que ela... A mesma religião dela. Os Deus mesmos princípios, a não mesma fé. tinha a mesma Isso é- fé. Estavam em E julgo E desigual. Deus pediu pra ela Anunciar. renúncia. E ela renunciou. E a ele. ela renunciou a um casamento, ela renunciou. Mas o quê? Porque o coração dela não estava no casamento. Ali No sim Senhor. eu vi. Ali foi a renúncia. Né? E é muito importante a gente falar isso para solteiras, de que, eu quero pra ontem. Eu entrei na igreja, eu quero pra ontem. Nem te firmou ainda, menina. Tu nem tá lendo a palavra. Tu nem tá ainda. Tu ainda tá. Como é que a Roberta fala? Tu ainda tá no leite. Não é nem no leite, é no materno. É leite materno. Não foi nem pro de caixinha. E tu já tá querendo um casamento, já tá querendo a promessa. Então Deus, ele é ciumento. Deus não vai querer te tirar Perfeito. dele. Porque o centro tem que ser ele. Com certeza. Né? Isso eu falo porque eu sou convertida fez 1 ano, né, que eu me Recente, batizei. Então é nossa. muito recente, né? Eu sei de tudo que eu já abri mão, né, de me corromper, mas eu sei que eu ainda tenho um processo longo, Legal. porque é todo dia uma renúncia, É todo dia. né? Então, se quem tá solteira acha que dá pra viver o vida louca, não dá. E quando tu entende isso, hoje eu sei quem eu sou e filha de quem eu sou. Identidade. Eu sei o que eu quero e o que eu espero para uma relação. Então, não é qualquer um que vai aparecer na minha vida que eu vou me entregar. Então, e quando tu entende isso, quando tu enxerga isso, tu enxerga o teu valor, tudo muda. Porque hoje eu vejo o quanto eu perdi de tempo em lugares e em relações que não faziam sentido, que não iam passar dali, que eu me relacionava simplesmente pelo fato de ter alguém. Não que nem a gente já falou várias vezes, o namoro ele é feito para acabar, ou ele acaba em casamento, ou cada um seguindo seu caminho. Eu não enxergava assim. Perfeito. Então, quem é solteira, começa a se relacionar buscando propósito. O propósito qual é? Construir uma família. Né? Já começa aí, né? Já começa aí. E hoje eu entendo que
eu sei o que eu quero e principalmente o que eu não quero numa relação. Porque é muito fácil saber, o que eu quero, né? Acho que, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, mas o que tu não quer? O que tu não O aceita? que é inegociável pra O ti? que tu não aceita nessa relação? Quais são os teus valores inegociáveis? Não Quais são abra os teus 3 valores inegociáveis, Ju? família, casamento, não tem plano B. Então eu acho que é isso que Deus até hoje não me fez casar, porque pra mim o casamento não tem plano B. Eu vivi minha mãe, né, e meu pai com um casamento que não era perfeito, mas foram 56 anos juntos. Não tinha pra onde fugir. Não tinha plano B. Tu não viu eles fazendo plano B? Não, tu viu eles unidos Eu ali. sabia que tinha dificuldades, que tinha desentendimento, mas não tinha o vamos se separar. Meu pai nunca falou isso, minha mãe também não. Não existe, né, no Não linguajar. Porque é muito existe. importante as coisas que a gente fala, a gente decreta sobre a nossa vida. E às vezes fala assim, eu vou embora. Eu tô sentindo tem de casal. eu tô sentindo que é melhor a gente dar um tempo. Eu vou ficar um tempo na casa de uma amiga da minha mãe e aí depois Pra a mim, gente isso se vê. pra mim, isso é inadmissível. Tu brigar com teu marido e tu sair de casa pra ir pra casa da mãe ou do pai. Gente, Por não! incrível que pareça, tu sabe que eu e meu marido, a gente tem 12 anos, né, de relacionamento. Então, a gente foi dormir separados, em camas separadas. Uma vez, ano passado, quando eu fui com vocês para um retiro da Vivi. Te lembra que eu te falei? A primeira vez que eu vou dormir separada do Lucas, porque assim, não vou dizer que eu nunca tentei. Já teve vezes em que eu briguei e eu falei, eu vou dormir lá no sofá. O Lucas ia me buscar de É a madrugada. brecha, tu abre brechas. Não façam isso. Não façam isso. Não façam, porque se posicionem no lugar onde vocês têm que estar. Se Deus É. te deu um marido, te deu uma casa, te deu um quarto para vocês dormirem, lá é o Cama santuário de é vocês. altar. Exato. Tu abriu brecha da tua Sagrado. cama é Vasti. Vasti que Exato. saiu da posição Aham. dela e aí foi destituída da posição de rainha e deu lugar Entrou pra em Esther. E muito melhor do que isso. Também tem a questão do quê? De que a cama, ela precisa... O teu quarto em si, ele precisa ser guardado muito. Antigamente, eu deixava todo mundo entrar no meu quarto, sentar na minha cama, amigas. É. Não. Cama é lugar sagrado, Sagrado. é altar, é lá onde tu dorme com teu marido. Não leve pra lá pessoas, não leve pra lá discussões. Às 8 horas da noite a gente fecha a porta do quarto e lá não entra discussão, não entra coisa de negócio. Muitas vezes eu ficava no É o telefone. casal, é o momento do Ali é o nosso casal. momento, é o momento de nós, de fato, nos encontrarmos, né? E é bom as mulheres já terem isso, até conversarem, né? A Beta, vocês conversaram sobre essas questões logo de cara, né? Tu e o Lucas. Sim. Então, tu vê a diferença de já buscar com o ponto certo. Olha, eu busco isso. Eu tive a sorte, porque também o meu casamento também foi de promessa, eu tive sorte no Lucas, realmente. Deus me direcionou Que ele. recebeu uma promessa também, né? Eu recebi uma promessa da irmã Ivone, Ivone maravilhosa. quando eu tinha 14 anos, do Lucas. Mas eu confesso que foi um presente do Senhor, porque eu fui muito difícil. Como a Roberta falou, fui Vasti em vários momentos. Inclusive, acho que foi no primeiro... tu levou no teu café, numa primeira mesa que eu fiz. Aham. Tu recebeu uma Eu palavra recebi que tu uma estava sendo palavra Vasti. de uma profeta. Ela foi lá na mesa da Roberta e ela me chamou de Vasti. Na frente de todo mundo. Eu acho que ali começou a tua transformação. É. É que eu digo, uma coisa é tu errar sem o conhecimento. É. Outra coisa é tu ter o conhecimento e continuar errando. Aí é ignorância total, né, gente? Ju, então a família, o casamento é um valor inegociável pra E ti. a lealdade. A lealdade. Porque lealdade, pra mim, é inegociável. É. Ou estamos e somos uma só carne. Porque eu acho tão feio casais, e eu já passei por isso, eu digo com propriedade. Acho tão feio tu falar mal da pessoa que tá contigo Uhum. pros outros. E lealdade vai além só da Vai fidelidade, além, né? isso, né? Além de ser o fiel. É cumplicidade. A lealdade, pra mim, ela é entre a fidelidade e cumplicidade. E respeito. Perfeito. Então, são coisas que hoje eu não abro mão. Que antigamente eu não tinha essa noção, eu não tinha esse entendimento. Então, como eu disse, eu me relacionava pelo simples fato de me relacionar. Seja o que Deus quiser. Sei lá, né? Não, mas não queria casar, não queria nada. Então, por que eu tô me relacionando? Então, olha quanto tempo eu perdi
em relações com pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que eu, que não vivem as mesmas coisas que eu, que não querem, não buscam as mesmas coisas que eu. Então, hoje, eu tendo esse entendimento, eu consigo fazer o filtro. Então, eu não entrego meu corpo para qualquer um. Muito importante. Não vou Muito beijar qualquer um. importante. Não vou dar conversa para qualquer um. Então, E solteiras, vocês... Ai, mas como é que daí fica, né? Fica sem sexo, fica sem... Gente, não somos bichos. exato. Não nos Exato. movemos por instintos, né, Ju? Exato. É E é- plenamente possível. E é porque boa parte das pessoas que eu convivo não são cristãs. Então as pessoas te olham com uma assim, tipo, jura? Juro. Quando tu entende que quando tu transa, tu fica com a energia daquela pessoa Deus me durante 6 tu faz meses. Aliança no mundo Exato. espiritual. É O muito sexo é aliança. É uma aliança no mundo espiritual. Exato. Então, quando tu entende isso, tu carrega, tu não sabe qual é o passado da pessoa. Tu não sabe o que aquela pessoa faz na vida dela. Engraçado que o cristianismo é a única religião que fala sobre isso, né? Olha, eu tenho domínio e autoridade sobre religiões, porque eu conheço várias. Nenhuma fala. Tem várias que falam sobre purificação. Sim, Purificação. O Allan Kardec é um. sim. Purificação, se purificar, não sei o que, mas não fala que tu tem que se abster. Entendeu? Porque sexo é compromisso, sexo é aliança e faz ligação no mundo espiritual. Engraçado que ninguém as fala pessoas sobre não- isso, né? É, mas a sensação a gente sabe. Eu, Horrível. antes de conhecer meu marido, eu me relacionei com outras pessoas e eu sei qual é a sensação de acordar no outro dia de manhã. Horrível, gente. E é uma sensação que, se hoje tu tá sentindo isso, se hoje tu te colocou nesse lugar, saia. Saia Perfeito. imediatamente desse lugar. E vá pra um lugar de respaldo, de resguardo. Porque teu corpo é templo do Uhum. Espírito Santo. Saiba tu que assim, ó, precisa tratar isso de forma que enalteça tudo que tu tá carregando. Perfeito. É bem importante. Não, é muito sério. Mas não saiba que a gente não tá julgando. Exato. A gente quer o bem das mulheres aqui. A gente tá trazendo justamente vida, né? Pra elas transformarem a vida delas e colherem o bem. Então, assim, a gente não tá julgando. E saiba que não importa o teu passado. Pode ser uma Não. prostituta. Não Deus importa. ressignifica Não o importa. teu passado. Porque uma mulher em Deus não tem passado. Ela tem testemunho a ser contado. Exato. Então, se arrependa e mude. Mas também não fique se murmurando, ai, que vergonha, ai, não sei o quê. não. Eu me arrependo, muita coisa que eu fiz. Mas isso tá tão ressignificado que eu não olho com vergonha. Eu também não. Eu consigo ser grata pelos aprendizados. Porque Porque tudo a gente Tudo. aprende. tudo. Tudo é uma lição. Então é assim, ó, é se arrepender e levantar e bola Não, pra e frente, bola pra né? Eu não me vitimizo. E transformação. Isso aí. eu não me isso aí. vitimizo. E ter uma mesa como essa pra poder testemunhar tudo que a gente tá Perfeito. testemunhando. Até porque tudo aquilo que eu vivi anteriormente serviu pra forjar quem eu sou hoje. Né? Então eu isso olho aí. pra minha história e digo, bom, tudo que eu passei, tudo que eu precisei passar, serviu pra eu ser essa mulher com esse entendimento que eu tenho hoje. Exatamente. Um dos maiores desafios que eu acho que é ter filhos é tu não quer que os teus filhos repitam os teus erros. Mas, gente, eu gostaria que a minha filha tivesse a sabedoria que eu tenho. Será que ela vai ter que passar pelo que eu passei? O meu desafio é Exato. transmitir a sabedoria que eu tenho pra ela, sem Sim. fazer ela passar pelo que eu passei. Porque, assim, eu não Mas não é facilitar também a eu vida não dos filhos, né? romantizo o sofrimento. Não, Mas, é. gente, há tanto tesouro no sofrimento, há tanto tesouro Nossa. nos erros Nossa. aprendidos. E muito rápido, né? A gente É, aprende muito mais rápido no erro. Tá, tudo bem. É melhor aprender no amor? É melhor. Não dói? Não dói. Mas o erro ali. Se tu muda e tu consegue te posicionar rápido, eu acho que a gente, É. nós três somos empresários, tá? A gente trabalha com isso. Então a gente tem essa visão muito do tá errado, volta, Bora. rebobina A flexibilidade. e faz um negócio novo. Te coloca nesse lugar novo. E não é ficar olhando pra trás. Isso. Coisa mais chata, aquela aquela mimiseira, sabe? De, ai, tudo bem, que nem o Roberto falou, a gente não tá aqui pra julgar e tal, mas assim como ela muitas vezes foi Não dá pra dura ser o comigo, povo que ficou eu 40 preciso ser anos no dura deserto, com né? vocês. E falar pra você sobre isso. Não seja essa mulher mimizenta. Não fica olhando lá pra cebolas, lá no tempo do Egito. deserto. Vai pra frente. Vai pra frente. É isso aí, Como eu disse, perfeito. eu me arrependo, teve várias situações, coisas que eu falei, brigas que eu causei, né? Várias situações mesmo, das quais eu não me orgulho. Né? Que se eu pudesse, daqui a pouco, voltar, ressignificar isso, eu não faria. Mas eu entendo que eu precisava passar por aquilo ali. Eu precisava, de alguma forma, entender aquilo ali. Né? Pra não repetir.
Exato. Então, esse tempo de espera que eu tenho é exatamente isso. É pra conseguir enxergar onde eu erro. Porque as pessoas falam, mas é erro do outro também. Tudo bem, só que eu trago 100% de responsabilidade pra mim. Perfeito. Porque eu me permitir viver isso. Eu me permitir estar vivendo aquilo ali. Uhum. Então, a responsabilidade 100% ela é minha. O que o outro faz é problema do outro, mas é o que eu faço com aquela situação. Então, hoje eu consigo entender que esse meu tempo de espera, Deus tem preparado e trazendo muitos sentimentos e feridas que eu pensei que tivessem sido cicatrizadas, que não estavam. Porque Ele me coloca em situações diariamente para que eu enxergue que teu coração não está pronto ainda para que outra pessoa venha. Então, eu preciso que primeiro teu coração esteja curado. Eu primeiro preciso que tua alma esteja curada para que eu traga o teu Boaz. Porque eu sou a Ruth, Humildade, né, gente? humildade. E eu sempre digo que Deus, ele utiliza todas as nossas bagagens. Tudo que a gente carregou. Quanta coisa eu vejo que às vezes... Deus, ele é tão detalhista que são situações que eu passei na minha vida e que hoje eu consigo auxiliar pessoas que estão passando pela Exato. mesma coisa. Eu tô escrevendo agora um livro de coautoria e eu sempre falo isso, mas eu tava escrevendo e eu falei, meu Deus, se eu não tivesse passado por essas tretas todas, eu não teria livro pra escrever. Tu não tem autoridade pra falar. Tu só tem autoridade pra falar quando tu passou por aquilo ali. Exato. Então, a tua maior dor vai gerar o teu maior testemunho. Perfeito. Eu digo, eu sofri muito em relacionamentos. Eu tenho propriedade pra falar. Perfeito. Porque, olha, que eu passei já... Gente, dá pra escrever um livro, assim, Ai, então olha, só bora. muita Será terapia. escrito. Só Jesus. Mas... E hoje eu falo muito sobre relacionamentos pra várias amigas Dá pra ver que é um minhas, tema que tu gosta, né? porque eu não quero que as pessoas passem pelo que eu já É passei. isso, o chamado é É. isso, o propósito é Eu isso. não quero mais que as mulheres fiquem em lugares onde elas não podem ser quem elas nasceram pra ser. Sim. Então, ou o relacionamento, ele vai te impulsionar ou ele vai te paralisar. E eu vivi durante anos em relações que me paralisaram. Que eu fui ofuscada. E eu achava aquilo ali normal. Que pro mundo, a Ju antes de Deus, era esse filtro que tu Exato. tinha. Então, Agora a Ju, depois de Jesus, é um outro filtro, outra cosmovisão, né? Exatamente. Então, se tu, mulher que tá nos assistindo, é solteira, tá nesse processo de espera, né? Entenda e use esse tempo com sabedoria. Não entregue seu corpo, não entregue seu sentimento, não entregue seu coração para qualquer um, porque nem tudo que reluz é ouro. Né? Então, saiba, tenha seus valores definidos, saiba o que você quer, mas principalmente o que você não quer numa relação. Isso é muito importante. É saber o que você não Então, quer. o conselho que tu daria para uma mulher solteira que tá no tempo de espera de um relacionamento seria esse? Seria esse. Os Se valores guarde, inegociáveis. se guarde, guarde teu coração. E Ju, tu tem algum versículo que tu te apega nos momentos? Porque vem, os momentos, a gente tá falando aqui, não quer dizer que tudo lindo, flores, fácil. Tem momentos que a dúvida te assola o teu coração, te angustia. Como, tu tem algum versículo que tu te apega? Eu tô lendo agora Josué de novo, né? Aham. E várias partes ali, Deus tá sempre falando, né? Seja forte e corajoso. Uhum. Então eu carrego isso pra minha vida. Seja forte e corajoso. Então, porque eu sei o quanto eu me omiti em muitas relações. Por medo, por insegurança, por não ter minha identidade firmada, por não saber de quem eu era filha. Né? E me permitir passar por relações que hoje eu poderia estar destruída e não acreditar mais no amor. Sabe? Então, Deus conseguiu ressignificar isso em mim. E eu acredito que o amor é a coisa mais linda que a gente pode deixar para as pessoas, para o mundo. Porque as pessoas, elas só acreditam naquilo que elas têm. Tem pessoas que falam, eu não acredito em homem fiel. Porque ela não é fiel. Não. Ela não é fiel. Eu sempre acreditei em homem fiel. E hoje eu tenho um homem fiel do meu lado. Por quê? Porque eu sempre fui fiel. Então eu sei que esse valor existe. E eu não sou a única pessoa do mundo. Eu acredito que homens bons, fiéis Mas de Deus existem. Se tem Com homem que certeza. fala, mulher nenhuma não presta, porque ele não presta. Se tem É. mulher que fala que homem nenhum é fiel, porque ela, no fundo, não é fiel. Muitas vezes Não não, é é assim? fiel na questão de trair o marido, mas é trair amigas,
trair família, não ter Exato. princípios. Não é, então, não é ser uma mulher leal. Não é ser Ela não uma acredita mulher em lealdade. leal. E aí, a lealdade em si, em vários Perfeito. aspectos, né? Então, Ju, tenho certeza que tu ainda vai viver o teu cumprimento. Porque Amém. se isso arde no teu coração, é isso. É Deus que colocou família, projeto dele. E tu falou que o teu versículo que te sustenta nesses momentos difíceis é seja forte e corajosa de Josué. E se tu olhar para a história de Ruth, ela foi forte e corajosa. Foi forte e corajosa para ir trabalhar. Exato. E o Boaz encontrou ela fazendo o quê? Trabalhando. Então ela foi corajosa para ir lá colher as espigas num ambiente hostil, tanto que Boaz teve que protegê-la para ela não ser molestada, né? Sim. Então assim, ela foi muito forte e corajosa. Então, E era uma Shaul. que lindo. Era E era Uma uma Shaul. feminilidade ajustada. Exato. E que todo esse tempo de E preparo leal, eu né, vejo, gente? né? Eu acho que, muito eu leal. acho que um dos maiores Ah, que lindo, lealdade. princípios Tu vê que todos os teus valores a estão- Ruth tem é com a Noemi, né? A lealdade, ela não deixou. Ela simplesmente seguiu, né? Que lindo. Então- Tu vê que os teus valores todos ali tem. Não é à toa que tu recebeu a Ruth, né? A palavra do Boaz. Porque, de fato, os teus princípios estão conectados com isso, né? Com a Com lealdade, certeza. a família, a buscar se desenvolver para se tornar essa mulher Shaul. Mas também a gente precisa falar que Deus, ele faz no tempo dele. Com Muitas vezes tu não certeza. vai estar, totalmente desenvolvida, totalmente pronta. Não. Que nem eu, não estava totalmente pronta. Era no tempo dele. E ele sabia que eu ia me desenvolver com meu marido no processo. Então, ele vai fazer no tempo dele. E eu tenho certeza, assim como a Roberta falou, que a gente vai ver aí, vamos estar nesse Estou com casamento. meu vestido. Adoramos pronto, um roupa de ir. casamento. Ai, adoramos Sim, um casamento. Gente, pra mim, casamento é uma coisa inegociável. Já morei junto, já não quero mais, nunca mais. Eu digo pra todas, não façam isso. Perfeito. Não case, não Não casem. vão morar juntos achando que isso é casamento. Ai, porque isso ajuntamento não tá com nada. Isso não é, Regularizar isso aí. qualquer briga, tu gente. sai de casa, tu não tem a responsabilidade de firmar E aliança. o feminismo, né? O divórcio, o feminismo, essas coisas facilitou a vida dos homens, né? Ah, como facilitou? Prejudicou a nossa. Prejudicou as As mulheres não mulheres. conseguiram se dar conta disso ainda, mas prejudicou a nossa e facilitou a vida dos Ai, princesos, né? Verdade. Verdade. E sempre ter Deus no centro, né? Do casamento, da solteirice, de tudo. Deus tem que ser o centro. Mas agora a gente entrando num assunto que a gente gosta muito, que também é um tempo de espera. A gente sabe que Deus, né, nos fez para sermos mãe, né, pra gente ter um casamento feliz. Mas muitas vezes esse tempo de espera acontece, né? Porque a gente acha que as pessoas acham que casou, pronto, né? Já estamos todo mundo grávido. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Casou ali, um mês depois tem que anunciar que tá grávida. Mas não funciona assim. Existe um tempo pra tudo. E pra ti, Beta? A gente sabe que nosso primeiro episódio nós falamos sobre isso, né? Sobre esse teu desejo, sobre esses 2 anos, né? E meio. Que tu tenta engravidar, mas que Perfeito. não aconteceu. E mesmo assim, tu não te deixou levar por conta disso, né? Acho que isso é muito importante a gente ressaltar, que em nenhum momento tu desanimou, em nenhum momento tu não quero mais saber disso. Perfeito. Então, como que tu enxerga esse momento? Uau, falar agora sobre a espera na maternidade, né? Falamos sobre empreendedoras, empresárias, solteiras e agora sobre maternidade. Eu falo que é um assunto que Deus colocou muito no meu coração, porque conforme Ele foi me tratando na minha feminilidade, que é um assunto que eu amo, que eu sou apaixonada, Ele me desconstruiu o feminismo, Ele me tirou dessa ideologia maligna e fui tratando a minha feminilidade. Eu fui descobrindo que a maternidade é um chamado de Deus. Então, todas nós, mulheres, fomos chamadas para sermos mães e exercemos a maternidade. Tá, mas Beta, tem mulheres que não podem ser mães. Sim, tem. Mas a maternidade ainda assim é um chamado para essa mulher, a maternidade espiritual. Exato. Assim como Débora se levantou como mãe de Israel, todas nós somos convidadas a nos levantarmos como mães do Brasil, mães da nação, mães do teu bairro, da tua cidade, da tua empresa, mães do teu círculo de amizade. É mãe de Porque pet, maternidade para mim é maturidade. Se eu tivesse que dizer o que é maternidade para ti, Beta, é maturidade. Nossa. É ser uma mulher madura. Então, seja a mulher mais madura das tuas amigas. Seja aquela amiga que as tuas amigas te busquem como mãe.
Seja aquela mulher que é conselheira, seja aquela mulher que é discipuladora, seja aquela mulher que realmente se coloca numa posição de ser mãe espiritual. E eu nunca vou me esquecer quando eu comecei realmente, eu já estava ali há alguns meses aberta à vida, eu ganhei uma arte profética, que é uma abelha. No momento, na hora eu não entendi muito bem o que é abelha. E eu já tinha lido a história de Débora, que significa abelha, né? Abelha. Em hebraico, né? Abelha em hebraico. E aí foi quando Deus me levou para Débora. Débora é uma abelha em hebraico. E ela se levantou como mãe de Israel, uma mãe espiritual. A gente não sabe se ela foi mãe natural. Na Bíblia não conta Não que ela, conta. ela era juíza, tinha uma Sim. profissão, ela tinha um ministério porque ela é profetisa, ela era profeta, mas não conta que ela tinha filhos. Conta que ela tinha um marido, mas filhos não. Então, assim, mas mesmo assim ela se considerou mãe. E aí, naquele momento, foi início de 2023, bem na minha fase de transição de carreira, que Deus me pediu a advocacia, que eu passei por uma transição de carreira, tanto que a abelhinha é minha imagem, minha marca, né? Enfim, meu símbolo na minha profissão, que a minha cliente sabe que, enfim, tem abelha por tudo. E eu chamo elas de abelhas rainhas. Mas, acima de tudo, acima dessa simbologia que eu trouxe da abelha, da elegância e tal, a maternidade. Deus ali estava me capacitando como mãe espiritual de muitas mulheres e eu comecei um processo muito forte com as mulheres ali. Então, através dos meus discipulados, através das mesas postas que eu fazia, dos brunches, de tudo, assim, das mulheres que me seguem, eu me coloco muito nessa posição de conselheira, de mãe. E E a Beta sempre tem ótimos conselhos, tá? E eu não sou aquela mãe que passa a mão na cabeça, não. Eu sou uma mãe porque eu realmente amo do fundo do meu coração. E o amor, ele vem muito com a correção também, porque Deus é esse Deus. Perfeito. Deus que nos ama, mas também que nos corrige, né? Ele Até porque o amor é isso, né? Exato. Amor não é só, ai meu Deus, né? Então, assim, e aí, paralelamente a isso, foi quando eu comecei o meu processo de abertura à vida. Por que eu falo que é processo de abertura à vida? Porque eu nunca me denominei como tentante. Não gosto dessa palavra. Estou tentando. Mas já era um sonho teu ser mãe desde muito tempo ou uma não? hora cansa. Quem fica tentando, se tu não conseguir, tu vai desistir, tu vai cansar, tu vai se rebelar. Eu acho que não é sobre isso. Não é sobre tentar. É sobre se colocar em uma posição de, bom, Deus, seja feita a tua vontade. E respondendo a tua pergunta, eu nunca tive o sonho de ser mãe. Nunca tive aquele sonho ardente, nossa, o chamado da minha vida, o centro da minha vida é ser mãe. Mas eu sempre quis ser, no sentido de entender que isso é um curso natural da vida. É incrível como eu nunca nem pensei, tipo, quero ou não ser mãe. Não ser mãe nunca passou pela minha cabeça. Mas também nunca vivi obcecada em prol disso. Sim. Por quê? Porque eu sempre tive primeiro em mente primeiro um bom marido. Primeiro um bom pai pro meu filho. Uhum. Primeiro um bom pai Ser mãe pro meu solo filho. nunca foi uma opção. E eu sou filha de mãe solteira. Tive um pai muito presente dentro das condições dele, mas eu sei as consequências de ser criada por uma mulher sem uma autoridade masculina todos os dias dentro do lar, dando limites para essa criança. Então eu fui uma criança que eu cresci sem limites. Eu fui uma criança muito rebelde. Eu fui uma mulher muito rebelde. Eu não aceitava não. Dei muito trabalho para minha mãe e ela sempre falou isso. Porque a mulher ela pode dar o 100% dela. Para a criança é o 50%. Vai sempre ficar faltando aquele outro lado do papel masculino. E que é muito importante, porque o pai aponta propósito, aponta destino, né? Figura paterna é necessária para a formação do caráter. A mãe. Tem gente que fala que a mãe é mais importante só porque ela carrega. Não, é tão importante quanto. É tão importante. Eu sei, eu digo porque o meu pai foi meu caráter, foram meus valores, foram os meus princípios. Meu pai me forjou em muitas coisas. Meu pai nunca falou um palavrão na minha frente. Meu pai nunca gritou comigo. Meu pai só me olhava. Quando ele me olhava, eu já sentia, ferrou. Perfeito. Então essa autoridade, a minha mãe eu pintava e bordava, né, mãe? Mas o meu pai era a minha autoridade. Então, como é importante a gente ter a figura paterna. Muito. Então, eu sempre tive na minha mente assim, ó, primeiro um bom pai. O filho é consequência. Sempre pensei nisso. O filho é consequência de um casamento bem-sucedido. Filho só dentro do casamento e de um casamento bem-sucedido e vai ser consequência. Eu não vou pensar sobre isso.
vai acontecer se tiver que acontecer. E aí, posicionada em Deus, foi quando eu recebi a revelação, que eu falo que é uma revelação do Espírito, não tem explicação, sobre abertura à vida, né? Sobre realmente se abrir à vida, sobre Sim. entender que vida é um princípio e que muita gente olha para Gênesis, né? E fala, aquele princípio lá do multipliquem-se, Uhum. ficou lá atrás. Não ficou. Porque o ser humano ainda continua sendo o propósito de Deus na Terra. Almas, ser humano, feitos à imagem e semelhança dele, ainda continua sendo. Imagina se todo mundo tiver a mentalidade de não quero mais ter filhos. Sim. A humanidade acaba. Acaba. Como tem países aí, né, que Sim. praticamente estão pagando para pessoas irem lá procriar, trabalhar, porque as pessoas pararam de se procriar. Então, assim, é um tema muito polêmico, porque daí as pessoas entram, mas e daí? E se eu tiver 10 filhos? E não sei o quê? Como assim aberta a vida? Nessas condições de hoje, no mundo de hoje? Eu sei. A gente vê o Ítalo Marcilli da vida aí com uma penca de filho. É muita pergunta, eu sei, é desafiador, pode ser um tema polêmico, mas eu entendo que, a partir do momento que eu entendo que eu me abro a Deus para ter filhos, eu preciso estar aberta se ele me enviar 0 ou 10. E se ele me enviar 0 é porque eu não sou pronta para ser mãe. Esse não é o meu propósito para mim, ele não quis. Se ele enviar 10 é porque eu tô pronta, eu vou ser capaz. E nele eu vou ser capaz. Eu não sei como que as pessoas são mães sem Deus, porque ser mãe é totalmente espiritual. Maternidade é algo totalmente espiritual, igual feminilidade. Não existe feminilidade sem espiritualidade. Sim. Feminilidade sem espiritualidade é algo caricato, é algo engessado, é algo fútil. É o laço no cabelo. É o laço no cabelo, entendeu? Então, assim, eu não consigo. Eu tô falando aqui com uma cosmovisão cristã. Com esse filtro que, enfim, pra mim não tem como desver, Porque né? assim, a gente já passou por todas as fases. Pra gente estar Exato. falando o que a gente tá falando hoje, é porque a gente já esteve no lugar de muitas que estão nos acompanhando aqui. Sim. Então a gente sabe os processos, o que a gente passou e quão penoso foi. Perfeito. Então a gente tem propriedade pra falar o que a gente tá falando e a gente não tá julgando ninguém também. Perfeito. Então, quando eu me abri a vida, eu falei, bom, seja feita a tua vontade. Eu não vou mais temer ter filhos, porque isso é uma covardia. A partir do momento que eu tô posicionada em Deus, a partir do momento que eu tenho um homem trabalhador, Que não é um provedor, banana. que não é um banana, que é provedor, que não vai deixar faltar nada para nossa família. Não temos rios e fundos e todos os luxos do mundo, mas a gente tem força de vontade, a gente tem saúde, a gente vai trabalhar, a gente vai correr atrás. Então, se Deus mandar 0 ou 10, eu estarei aberta a isso. Amém. E isso mudou a minha vida, porque paralelamente a isso eu recebi um diagnóstico de infertilidade, a endometriose. E meu marido também recebeu um diagnóstico de infertilidade. Mas, da mobilidade Deus, de espermatozoide. E eu nunca vou me esquecer que a minha médica falou, às vezes o raio cai 2 vezes na mesma casa. Nossa. E como é que foi, Doutora! Bata? E como é que foi pra ti? Porque Então- não é uma coisa que tu tá esperando. Não é uma coisa que tu tá E esperando. E uma coisa que eu acho muito linda de ver Uhum. é que cada vez que tu fala de maternidade, a gente vê o brilho no teu olho. Aham. Né? De que por mais que o diagnóstico tenha sido É verdade. negativo, Eu sempre falei com brilho no olho, né? De Né? maternidade. por mais que tenha sido negativo, tu nunca perdeu o brilho. Tu nunca perdeu a esperança de que Deus é poderoso e Deus- Ele faz Deus infinitamente nunca- mais do que a gente pode imaginar. Perfeito, Ju. Deus nunca me deixou ficar nesse lugar de rancor, de amargura. O que eu vejo de E nem mulheres... trazer isso pro teu casamento, Perfeito. que eu acho que isso é Nossa, muito muito importante. O que tem de mulheres que entram em depressão porque não conseguem engravidar 6 meses, 1 ano, 2, 3. O que tem de mulheres que arruinam o casamento é como se o casamento fosse feito só pra isso, fazer o ter filho. Tem né? Então, assim... Porque acham que o filho vai suprir uma Exato. falta que... Uma Tem estrutura ali. que não tem. Exato. Primeiro que Exato. filho não é realização pessoal. Filho não é pra ti, né? Ah, Começa filho é por aí. Filho não é mundo. pra ti, é pra Deus e não é uma realização pessoal. Se você tem essa mentalidade, você vai cair do cavalo uma hora ou outra. Então, filho não é esse lugar pra mim. Filho é uma consequência de um casamento bem sucedido, mas em primeiro lugar tá o meu casamento. Eu vou amar o meu marido tendo filhos ou não. A gente vai ser feliz, a gente vai ser próspero e frutífero mesmo tendo filho natural ou não. Perfeito. Então, assim, nunca deixei isso arruinar meu casamento, azedar meu casamento. E Deus é tão perfeito que eu brinco, né? Que ele deu o diagnóstico pros dois pra nenhum dos dois apontar a culpa um pro outro. Ele Porque é é tão os perfeito. dois. Os dois têm Exato. diagnóstico. O desafio é dobrado. Não, e o filho vai pro mundo e o marido Porque fica, né? O cônjuge
solidifica. eu poderia não ter essa mentalidade, porque eu tenho isso muito enraizado em mim. Meu amor pelo meu marido não ia diminuir. Mas o meu marido, não sei. Daqui a pouco, se o diagnóstico fosse só meu, daqui uns anos, ele quer muito ser pai. Um dos sonhos da vida dele é ser pai. Eu brinco que mais do que eu ser mãe, ele quer ser pai. Então, assim, Deus foi tão benevolente que deu o diagnóstico para os dois. Os desafios é tudo em dobro, mas eu brinco com ele. Bom, Só fazer um parênteses nisso que tu Perfeito. falou, Beta, porque eu acho que isso é muito importante até pra gente falar pras solteiras, perfeito. né? O que que um casamento é? O casamento, ele é o homem, a mulher, e consequência disso tem uma criança, que é Isso. fruto disso. Isso. Então, se daqui a pouco tu tá numa relação e o cara não quer ter filho, E você quer? e isso pra ti é importante, já sai sai fora. Já cai fora. Não perde tempo. Os filhos são herança do Senhor. Perfeito, é Os isso. filhos são herança do Senhor. Eles são, é uma herança que ele dá, principalmente se o teu relacionamento está Perfeito. sadio. Perfeito. Então, É o fruto do é amor, um né, fruto do gente? amor. Então, é muito importante quando eu isso. recebi esse diagnóstico, eu já estava posicionada em Deus. Eu não sei como é que seria se eu não tivesse posicionada nele. Sinceramente. A porque força o que tu ia ter. diagnóstico veio paralelamente à minha conversão. Eu estava Sim. recém-posicionada nele. Então Deus é tão perfeito, né? Eu nunca nem desconfiei que eu tinha esse diagnóstico. Porque foi quando eu parei de tomar hormônio, quando foi que eu parei de tomar anticoncepcional. Foi logo depois que eu me posicionei nele e me abri a vida. Então, assim, Deus sempre conduziu isso. Eu não sei como é que é um tempo de espera no mundo sem o viés de Deus, sem o Espírito Santo para te consolar e te ajudar. Deve ser muito penoso e muito difícil. Mas o tempo de espera, para mim, foi leve, porque teve Deus. Teve o Espírito Santo, teve as promessas. Gente, assim, ó, não foram uma, duas, três, nem quatro, nem Não. 5 pessoas que sonharam Eu comigo ou que Eu fui uma vieram das com que uma sonhei. palavra de Deus. Inclusive, eu recebi, vocês receberam da irmã Ivone palavras e promessas sobre relacionamentos, né? Eu recebi de maternidade. Sim. Ela me falou que eu vou ser mamãe. De um gurizinho, com certeza, tá, gente? Eu tenho certeza absoluta. Então, assim, tudo isso também me sustentou. Eu não tô aqui pra me vangloriar. Meu Deus, como a Roberta é forte. Meu Deus, ela é muito forte. Não. A força que eu tenho em mim é a força dos vem de exércitos. Deus. É a força de Shaul, né? A força dos exércitos. E a força dos exércitos é de quem? De Deus. Porque Deus é o Deus dos exércitos. Então eu tenho a força de Deus em mim. Foi ele que me capacitou e me fortaleceu até aqui. Então, muito importante você ter uma promessa e você andar em cima dessa promessa. É muito importante você se conectar e estar em ambientes. Então, assim, não foram muitos, gente, mais de 20, por Deus. Entre pessoas que me conhecem e não me conhecem. Pessoas que só me seguem e não sabem nada da minha vida, não sabiam nem se eu queria ser mãe, se eu estava aberta a isso. Pessoas cristãs e não cristãs. Sonharam comigo e com um enxoval de bebê ou falando assim, tu vai ter um filho. Então, tudo isso, essas promessas, essas palavras me fortaleceram naqueles momentos que Claro. Será que eu nunca vou ser mãe? Ai, será que eu nunca vou sentir isso? Será que eu... Isso não quer dizer que a gente não confie e acredite, Isso, mas a mas dúvida às acontece, vezes tem as óbvio. dúvidas. Mas é incrível que eu também nunca fiquei me demorando nesse lugar. Não Porque se logo- fica, né? Logo o Espírito me fortalecia. Logo a promessa me lembrava aquilo que me dava esperança. Igual tá- Jeremias A fala, gente né? tá a caminho da Terra Prometida. Exato. Então, assim, eu sempre tive muita fé em Deus, porque eu sempre criei que Ele é o Deus dos milagres. Ele ainda faz milagres. E na Bíblia, se a gente for olhar, quantas mulheres inférteis, né? Verdade. Quantas mulheres Quantas? inférteis. Então, assim, eu sempre falei, Deus, essa treta é tua. Eu confio em ti. Se tu não quiser me mandar nenhum amém, eu prometo que eu ainda vou frutificar. Eu prometo que eu ainda vou prosperar. Eu vou viver meu propósito. Eu não vou esmurecer, eu não vou deixar uma depressão me assolar, eu não vou deixar Arruinar teu casamento. arruinar meu casamento que o Senhor me deu. Então, assim, eu sempre me mantive confiante. Eu acho que o segredo tá aí. Tu se apegar nas promessas de Deus, na palavra dele, não só também em profecias, mas na palavra viva. Eu tenho um versículo, perguntei pra vocês se vocês tinham versículos no tempo de esperas de vocês, nas áreas de vocês, e o meu é Jeremias 29:11. Então, eu é que sei os planos que eu tenho a teu respeito. Planos de te fazer Planos de prosperar e não causar danos que uma infertilidade pode te causar, que uma endometriose pode te causar. É planos de te dar esperança e um futuro. Então eu olhava para o meu futuro e me via próspera, me via com filhos, me via sendo mãe, Declarava isso. declarava isso, me apegava nisso.
E é isso que sempre me manteve confiante, é isso que sempre me manteve não invejosa. Por Deus, eu nunca me invejei. Mulheres Muito engravidando do meu lado e eu celebrando isso. Eu acompanhei a Roberta nesses 2 anos, Meu né? amiga, tu pode testemunhar, né? Exato. E muitas vezes a gente comentava ali nos bastidores, né? E ela falava, mais uma amiga minha engravidou. Só que ela festejava. Eu via ela festejando, sabe? Isso é A muito Roberta importante. eu nunca vi ela falando assim, ó. "Ai, ela engravidou e eu aqui. Cara, nunca vi. E eu Isso é posso verdade. falar, Isso porque não a é minha mérito memória meu, amiga. é muito É o boa. Espírito Santo. Exato. É o Espírito realmente. Santo. É saber vibrar com a felicidade E do eu outro. acho E aquilo, é entender que Deus, ele faz. Ele faz. Então, É assim, se apegar nisso. eu acho que o segredo é a tua identidade de filha bem firmada nele. É aquilo que a gente estava falando no episódio anterior com a Fê. Quando tu tem a tua identidade bem firmada em Deus, tu sabe qual é o teu propósito, tu sabe qual é o teu chamado, tu sabe que Deus tem planos pra tua vida e que podem não ser igual a da fulaninha. Porque, de repente, tem mulher que respira e engravida. Uhum. Posso me revoltar contra isso, porque esse é o plano dela. Ela vai ter outras lutas. Exato. Ela vai ter outras lutas. Outras lutas. Eu até tava discipulando uma mulher que tinha muito problema no relacionamento. E ela falava, ai, porque o teu relacionamento é perfeito. Mas eu sentia um peso, assim, de tipo assim, poxa, eu queria viver o que tu vive. Não de inveja, não. é. Mas assim, e ela tem um filho maravilhoso. Aí eu falei, olha só, tu tem luta no casamento, eu não tenho. Mas eu tenho luta na maternidade, tu não tem. Então, assim, Cada um vai ter não o tem seu, como né? se comparar. De repente, a mulher que respira engravida, ela tem outras lutas que eu não tenho. Cada um tem a sua cruz. Cada um tem a sua cruz. Exatamente. É isso aí. Cada um tem a sua cruz. Então, eu nunca consegui olhar com comparação. Eu nunca consegui olhar desmerecendo e nem de revolta, sabe? E nem de revolta. Nunca nem se comparou. Nunca. Porque a comparação poderia ter Isso. paralisado Poderia ter me paralisado. ela. Poderia ter poderia- colocado ela naquele lugar de vitimismo. Não, mas assim, uma Feminismo. coisa que eu acho muito interessante é que a Beta não abriu brechas em nenhum momento. É isso. Porque esse diagnóstico, ele poderia destruir a relação da Beta. Poderia. Ele poderia destruir aquilo que a Beta construiu com o Lucas. Poderia tranquilamente. Por conta disso. Quantas E vezes a quantas gente famílias são destruídas Isso por por conta disso? Né? Porque a mulher culpa o homem muitas vezes, ou o homem Homem culpa a mulher. Perfeito. Então, a Beta conseguiu, de alguma forma, ressignificar esse diagnóstico e ver flores ali. Isso. E prosperei. E frutifiquei mesmo assim. O Shawil é fruto vê, né? desse tempo de espera. A minha transição é fruto desse meu tempo de espera. Não é que eu botei o trabalho no lugar para não sentir dor. Não, não foi isso. Mas eu falei, não, peraí. Deus tem propósito para minha vida, eu não posso paralisar. Exato. Eu preciso continuar frutificando. E é aquilo que a gente falou lá no início. Há frutificação no deserto. Ah. Porque eu não paro, eu não paraliso. Eu não fico sentada chorando e me vitimizando. Eu me movo. Eu me capacito. Quanto tempo ao longo desses 2 anos e meio eu li coisa de maternidade? Eu já Sim. fui me preparando para minha promessa. Então, assim, eu nunca vivi obcecada para ter, como você me Não foi teu Deus. não foi meu Deus, e também nunca tive medo de ter. Então, assim, eu acho que Deus me abençoou justamente quando eu entendi que um filho não poderia ser meu Deus. Não poderia, ele não é realização pessoal. Filho não é sobre me fazer feliz. Pra te completar. E não pode ser o meu Deus. E tenho Temos um baby, Literalmente, estamos falando sobre uma frutificação aqui. gente. Nosso primeiro Shawil. Nosso A Ju diz que baby. é menino, eu quero que seja uma Menino. menina. Menino. O que vocês acham? Menina? Vai ser menino. E a próxima vai ser a Sigrid, vai ser uma menina. Ó, profetando assim, ó. Na data que a gente tá gravando esse podcast, a gente não sabe ainda. Não que vai sabemos. ser. Quero que vocês comentem. Mas será um gurizinho, a Frutificação, cópia da frutificação, Roberta. Literalmente, Então, né? assim, meninas, eu recebi o diagnóstico de positiva há uns 2 meses e foi fora do meu período fértil. Olha aí como Contrariando Deus faz, ó. toda a ciência, contrariando tudo, contrariando a medicina. Eu engravidei fora do meu período fértil, porque eu sou uma pessoa que tem um período muito regulado, eu controlo tudo soltei desde novinha.
e foi fora do meu período Sim, acho que fértil. foi a Bru Calonego que falou que tinha um aplicativo que tu indicou Eu pra indiquei ela. pra ela. Então, assim, foi fora do meu período fértil. E aí Deus mostrou. Não Agora importa sim, a tabelinha. Não importa, não. importa É, a ele não tabelinha. faz. Mulheres, gente. não vivam obcecadas em prol disso. Não vivam obcecadas em prol disso. Porque foi, inclusive, fora do meu período fértil. Imagina se eu estivesse lá controlando o dia D. O dia D, igual as médicas ensinam, né? Tem até teste pra saber qual dia tu tá ovulando. Eu me recusei a fazer isso. Eu me recusei a ficar comprando teste todo mês pra saber qual é o meu dia da ovulação. Eu falei, eu vou curtir o meu casamento adoidada. Eu vou curtir, eu vou desfrutar do meu casamento. E quando tiver que ser, Deus só precisa de um óvulo de espermatozoide. Deus não precisa nem do meu dia D. E ele provou isso pra mim. Perfeito. Então, assim, se eu vivesse obcecada em prol disso, daqui a pouco eu tava me relacionando com meu marido só pra me procriar, né? É. Não. E foi isso que a gente falou antes, que eu disse, muitas vezes o Deus não é que ele demora pra entregar a promessa, mas é que ele sabe que daqui a pouco, se ele te entregar antes do tempo, aquilo ali pode ser uma catástrofe na tua vida. Acerca disso. Eu me mudei, vai fazer 3 meses. Me mudei pra uma casa Exato. maior, que vai poder ter um quartinho confortável Olha lá. só, ele preparou tudo. Um mês eu Ele morando, prepara depois de passar pela mudança hard. A casa de lilás. caixas. De caixas e aquela fuzuê todo de mudança. Um mês depois, na casa nova, eu engravidei. Viu? Então é Deus mostrando, não tinha como ser antes, não. Não tinha As como vestes ser antes. novas. As vestes novas, a estação nova. Nova. Então, se eu pudesse dar um conselho para uma mulher no tempo de espera da maternidade, não viva obcecada em prol disso. Não viva, não faça disso teu Deus. Tu ainda é uma mulher. Tu ainda pode ser mãe Frutifique de outras formas. Frutifique de outras formas. Busque a Deus. Busque estar no centro da vontade dele. E realmente fale o que Jesus falou. Seja feita a tua vontade. E essa vontade está em ele te mandar 10 ou 0. E mesmo assim você se alegrar. Permanecer Todavia firme. eu me alegrarei. Alegrarei. Mesmo que a oliveira não deu seus frutos. Mesmo que Sim. ainda assim eu me alegrarei. Então nesses 2 anos e meio eu me alegrei com Deus. Eu desfrutei do que ele tinha pra mim. Eu já me sentia muito abençoada. Solidificou bem a tua relação com o Lucas, com o teu Solidifiquei bem a minha casamento, relação. viveu isso. E eu acho que isso é muito importante. Deus deixou. No fundo, eu sempre falava assim pra Deus. Ai, Deus, ok, tô aqui aberta à vida, não controlo mais isso, mas eu quero curtir meu casamento um pouquinho. Né? Então, assim, eu vou ser bem sincera. Eu não senti falta de Sim. filho. Eu vou ser bem sincera, eu não senti falta de filho. As pessoas já me olhavam com dó. Sempre que as pessoas cobram, nós nem entendem o que tá passando no A bastidor. cobrança é mais externa do que tua mesmo. A cobrança Não, tá vem muito exterior, vem muito do exterior, assim. Realmente as É pessoas importante cobram. tu não te colocar nesse lugar As que pessoas são estão falando sobre indelicadas. ti. Ou Exato. familiares, mãe. Eu vejo a minha mãe, a pressão na minha casa, minha mãe já tem até o nome. De um filho que não tá, que ela não sabe nem o sexo, ó, já tem o nome. Ou seja, é uma pressão toda vez que me vê, fala. A Quando é minha que mãe também. Por quê? Porque estão querendo colocar coisas em mim, mas assim, eu sei o rótulo que eu tenho. Antes de ser Exato. mãe, antes de ser, eu sou filha. E se Deus Isso. quiser, É uma ele vai cobrança Isso. exacerbada em cima da mulher em relação a isso. Eu, por exemplo, minha mãe fala, minha filha, tá? Minha mãe tem 86, né? Então ela sempre diz, tá, eu vou morrer, não vou pegar meu neto no colo. Eu falei, calma que vai acontecer, entendeu? Mas tu entra, se tu não tá firmada, se tu não Não, tu entende te que coloca existe nesse um lugar. tempo certo pra promessa acontecer, Tu surta. tu surta. E muitas vezes o surto vem de coisas externas. Porque era pra tu estar em paz. Perfeito. Era pra tu estar em paz. Então, assim, é muito isso nesse lugar de firmar tua identidade. Firmar tua identidade. E não se comparar e celebrar com as outras mulheres e esperar em Deus, sabendo que se ele prometeu, ele é fiel pra cumprir. Verdade. Entendeu? Então, se apegue nas promessas dele. Tenha um versículo pra nortear a tua vida. Se coloque em ambientes Se lapidem nesse se tempo. lapidem nesse tempo. Busquem se aperfeiçoar, Busquem se autoconhecimento, aperfeiçoar. conhecimento do alto. E mais importante de tudo isso é que cada uma aqui tá num tempo de processo, É. um tempo de preparo, de espera, realmente. Mas nós fomos todas frutificaram. Isso. Nós fomos exato. frutificando porque Deus, ele não para as coisas. Por mais que a gente Não. esteja no processo, o mundo não para, porque o mundo É. não gira em torno de nós. Não Exato. gira em torno da Ju, São da as Roberta, da pessoas Sigrid. que ele quer Perfeito. alcançar, são Eles as são mulheres que ele quer sempre ajudar. através de nós para as outras. Então tem áreas da minha vida que eu já
já frutifico porque já atingi essa maturidade. Porque, Perfeito. como a Roberta falou, né? É ser madura, é amadurecimento. Então, para frutificar, tu precisa ter passado por certas situações. Então, Deus te propõe isso. E depois tu repassa. transborda na vida do outro. Exato. Então, todas nós estamos aqui transbordando na vida de mulheres, na vida de Isso. pessoas ao nosso Shaul é redor. O Shaul é isso. Então, Cada uma tem propriedade para falar dentro da Exato. sua área. Nós vivemos situações, cada uma, onde penamos, né? Que não foi fácil, a gente sabe. Mas hoje a gente conseguiu ressignificar todo aquele sofrimento, né? Que esperariam que fosse um sofrimento. A gente conseguiu ressignificar essa dor da espera e transformar isso num momento de preparação, de lapidação, Exato. de autoconhecimento, de Exato, autoanálise, Perfeito. para que a gente consiga passar esses ensinamentos desse tempo de espera para outras mulheres, Perfeito. para que o processo delas seja mais leve do que aquele que a gente passou. na verdade, Deus, ele é tão maravilhoso que ele é ele tá fazendo uma cocriação, né? A gente é co-criadora dele, porque ele tá criando métodos em cada um, ele tá nos dando métodos para que nós Exatamente. possamos, de fato, transbordar na vida das outras. Verdade. E ele tá literalmente criando uma metodologia para cada uma de nós passar no seu deserto, mas é coisas que eu digo que só Deus faz mesmo, É né, verdade, meninas? é verdade. Então, é sobre isso, né? É. O tempo de espera nos negócios, nos relacionamentos, na maternidade, ele não precisa ser um tempo de esterilidade, de infertilidade, De raiva, e de... tu aceitar esse diagnóstico. Não. Ainda assim, o deserto pode ser com muita frutificação, Isso. com muita alegria, com muita leveza. E tem um versículo final que eu queria deixar, né, para todo mundo que está nos assistindo. É Isaías 40:31, que fala Ai, assim: lindo. mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não desfalecem. Eu posso dizer que nesses 2 anos e meio eu não cansei, eu não desfaleci, eu realmente corri pro alvo, porque justamente eu esperei nele. Né? Eu não esperei no diagnóstico, eu não fiquei dependente de medicina, de médicos, de ciência, de nada. Eu realmente criei no meu milagre, fiz a minha parte, fiz exame, É fazer a sua me parte cuidei, também, né, gente? mas eu não vivi obcecada em prol disso, não vivi ansiosa em prol disso. Então, chegou no momento que tinha que chegar. Transbordou. Eu falo, gente, não podia ser antes. Não podia nem ser em dezembro. Tinha que ser exatamente no mês que foi. Porque eu me mudei e ainda deu um mesinho pra organizar a casa. Então, assim, Deus é tão perfeito. Ele é tão perfeito. O tempo dele é perfeito. É que ele é detalhista. Ele Ele é, cuida, ele ele é. cuida do detalhe. Ele cuida do detalhe. Coisas que passam às vezes despercebidas pra nós, ele vai ali e ele vai juntando pecinha com pecinha. E aí ele faz tudo ser Perfeito. perfeito. Não É tem isso aí. nada fora do lugar. É isso aí. Nada, não tem nada. Não tem um fio de cabelo fora É do isso. lugar. É tudo perfeito na mão de Deus. É verdade. Perfeito. Então é isso, né? É esse o Baita episódio. episódio com spoiler, com Testemunho! testemunho, com E frutificação. eu quero ouvir. Você acha que é menino ou menina? Comente aí. Certo. E o teu comentário, com qual área você se identificou mais? Foi Por com a Sil qual nos negócios, tempo, né? foi com a Ju nos relacionamentos, foi comigo na maternidade. Comente aqui, queremos muito ler o teu comentário, é muito importante pra gente. E que a gente- Certo, hein? meninas. Espero também que a gente tenha te ajudado, né? Verdade. A passar por esse deserto, por esse tempo de espera, de uma espera. forma mais leve, Isso mais aí. gostosa e principalmente na presença de Deus. É Perfeito. verdade. Comenta aqui qual tempo tu tá passando. O tempo dos Perfeito. negócios, tempo da espera do amor, na maternidade. A gente tá aqui realmente para abrir o nosso coração e agradecer a todas vocês que estão nos acompanhando aí, E uma né? coisa também que eu acho muito legal que a gente pode começar a pedir pra elas É. estão nos acompanhando, né, assistindo o podcast, faz um stories, nos marca na rede Perfeito. social pra gente Isso, começar a a gente quer compartilhar. conhecer. Uma frase de impacto, uma frase que te Exato. marcou, né? A gente quer muito conhecer vocês. A gente quer se saber as aproximar mulheres. de vocês, a gente quer conhecer a história de vocês. Então, daqui a pouco, vai que um dia a gente convide É, uma pra estar aqui, verdade. né? Mais Verdade. participativa, enfim. O Shaul é muito disso. O Shaul realmente proporciona lugares à mulher. É né? verdade, Então, é verdade. um dia elas estão como alunas, como discipuladas, como mentoradas, e outro elas estão como sócias, né? É, Estão verdade. realmente pegando junto no propósito. Eu sou uma. Então é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo. Até o próximo. Tchau!